Olá, alunos. Boa tarde. Todos bem? Todos em casa, de quarentena? Vamos dar início à continuidade da correção que nós começamos ontem, né, sobre grandezas. Então, nós paramos hoje no número 4, ok? Aplicando o conhecimento de grandeza direta ou inversamente proporcionais, julgue os itens abaixo. Letra A. Da expressão densidade, massa do corpo dividido pelo volume do corpo. A densidade é diretamente proporcional à massa do corpo para um volume do corpo constante. Ou seja, um exemplo de densidade, se você coloca Toddy no leite, né? Se você colocar Toddy em um copo, né, a densidade vai ficar fraquinha. Mas se você colocar muito Toddy no leite, o que vai acontecer com a densidade? Vai ficar mais muscoso, né? E o volume é o mesmo, não é isso? O volume é constante. Então, quanto maior a quantidade de Toddy que você colocar, maior será a densidade. Então, letra A é verdadeiro, ok? Letra B. Ainda que na expressão densidade do corpo sobre o volume é inversamente proporcional ao volume do corpo para um valor constante da massa. Ou seja, se você colocar uma colher de Toddy, né, em um copo de leite, vai ficar um gosto, não vai? Mas se você colocar uma colher de Toddy em 1 litro de leite, vai ficar bem mais fraquinho, não vai? Então isso é verdade. Então, se o volume mudar, é inversamente, ou seja, a massa é a mesma, você colocou a mesma quantidade de Toddy. Beleza? O que mudou foi o volume de um copo para 1 litro. Um copo vai ter um gosto. Se você colocar 1 litro, vai ficar fraquinho, não é isso? Letra C. Se duas grandezas são diretamente proporcionais, então o quociente entre elas é constante. Isso é verdade. Então, por exemplo, se você dividir, né, 4 pães para 2 pessoas, cada pessoa recebe 2 pães. Mas se você colocar 8 pães para 4 pessoas, também cada pessoa recebe 2 pães. O quociente, né, que é o resultado de uma divisão, né, é o mesmo. Por isso que é verdadeiro. Letra D. Na expressão força, né, que é a massa do corpo pela aceleração. Se a massa do corpo dobra e a aceleração também dobra, então a força exercida pelo conjunto também dobra. E aí, pessoal, isso é verdadeiro ou é falso? Claro que é falso. Se duas grandezas x e y, né, a força do corpo e a aceleração dobra, então o conjunto permanece o mesmo. Então, se você, exemplo, um caminhão, está com 100 mil quilos, você vai acelerar mais para ele andar, não vai? Então, se você colocar menos peso, né, você vai também acelerar menos, ou seja, isso quer dizer que não precisa dobrar o conjunto de força. O conjunto de força permanece constante. Então essa é falsa, ok? O exercício 5, na Bate-Caverna, utilizando o seu bate-computador, Batman vai desvendar um código de desarmamento de uma bomba que foi encontrada em Gotham, colocada por um de seus velhos inimigos, Charada. Ele verifica que determinados símbolos, né? Esse primeiro símbolo aí é o ômega, né? O segundo não lembro o nome dele, vamos chamar de um tal, né? E esse outro aqui é o delta, né? Funciona como operadores da seguinte expressão matemática. Para facilitar o entendimento, eu chamei do ômega de 2, o de tal de 10 e o delta 5. E quando você dividir 10 por 5, vai dar 2. Então, para ficar mais fácil você compreender a ideia.
Então vamos analisar a primeira fórmula, né? Ao dobrar o valor de tal, ou seja, se tal for 20, né? Também vão dobrar, né? Também ômega e delta vão dobrar por serem todos diretamente proporcionais. Ou seja, isso não é verdade. Que se eu pegar o 20, né? Será que isso será verdade? Não é. Se eu pegar o 20 e dividir por 5, vai dar 4 e o resultado é 2. Então, não é todos diretamente proporcionais. Então, a letra A é falsa. B. Se delta for um valor constante, né? Então, ômega e tal se relacionam como grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos supor, então, como nós falamos de delta é igual a 5, né? Se o ômega, né, é 2 e o tal é 10, se eu colocar o tal 20, né, e dividir por 5, então não vai dar a mesma proporção, vai aumentar. Então também é falso. O valor seria 4. Por isso coloquei esses números aí. Letra C. Se tal for um valor constante, então ômega e delta se relacionam como grandezas inversamente proporcionais. E isso é verdade, né? Quanto mais aumentar o valor de tal e dividir pelo delta, esse valor aqui, ó, será menor. Então, quanto maior for esse, menor será esse. Então, esse é verdadeiro. Então, recapitulando. Vamos supor que o tal é constante, né? Vamos supor que ele é 10, igualzinho nós colocamos. Se eu mudar o delta por 4, o que vai acontecer com o ômega? Ele vai ele vai aumentar, porque 10 dividido por 4 vai dar 2,5, concordam? Então, se o delta for 4, esse valor aqui vai dar 2,5, porque eu diminui um e o outro aumentou. Então, essa é verdadeira. Se tal for um valor constante, aliás, se ômega for um valor constante, então delta e tal se relacionam com grandezas inversamente proporcionais. Então, isso não é verdade. Os valores delta e tal têm que ser proporcionais, né? Diretamente, porque se um aumentar, o outro também aumenta para dar o mesmo resultado. Então, vamos supor que um seja 20 e outro seja 10, vai dar 2 do mesmo jeito, ó, porque o ômega é um valor constante, então não pode ser inversamente. Esses dois aqui tem que ser diretamente. Se um aumentar, o outro também aumenta para dar o mesmo resultado. Então, essa aqui é falsa. O exercício 6 Perseu perguntou a Hércules qual seria a fórmula para conseguir ter sua força. Hércules então respondeu: minha força é diretamente proporcional ao quadrado do leão do norte. Então, se ela é diretamente proporcional ao quadrado do leão do norte, então H vai ser dividido por L ao quadrado, né? Vamos chamar de H de força e L força do leão, ok? Foi que está explícito aí. E também diretamente proporcional à rapidez da hidra, né? Ou seja, se é proporcional à rapidez da hidra, então H dividido por R também é uma constante, que eu vou chamar de K, certo? Então, isso quer dizer o seguinte: quando eu dividir o H pelo quadrado da força do leão, dá uma constante. Quando eu dividir o H pela rapidez da ida, também vai dar uma constante.
E ainda seria inversamente proporcional ao medo das Amazonas. Então, se é inversamente proporcional ao medo da Amazônia, então quer dizer que H&M também é uma constante, né? H&M também é uma constante, ou seja, eu vou multiplicar, né, o produto de H e M, porque é inversamente proporcional. Que se você dividir, é uma diretamente. Se você multiplicar, é constante. Então, qual das formas aí que eu posso resolver essa expressão todinha aqui, ó? A primeira não pode ser, porque o h está multiplicando o l ao quadrado. Então, essa aqui está descartada. A segunda também, o L está multiplicando o R, né? Então eu não posso fazer isso, ó. O L está multiplicando o R, também eu não posso fazer isso, correto? Pelo mesmo item sim. A letra C, H vezes M, né? H vezes M, eu tenho essa fórmula aqui, dividido por L ao quadrado vezes R. Eu tenho essa fórmula aqui, ó. H por L ao quadrado e H por R também. Então, eu posso fazer essa contagem aqui, certo? Eu posso estar fazendo isso também. Então, se eu estou multiplicando o H pelo R uma constante, tudo isso aqui vai dar uma constante. Essa seria a nossa alternativa correta, a letra C. E H dividido por L ao quadrado, né? Eu tenho a primeira, mas o R não está sendo dividido, né? Pelo M, ao contrário, o H está sendo multiplicado pelo M. Então, a nossa alternativa correta seria a alternativa C, ok? 7. Um professor de ciências pediu aos alunos que analisassem cada gráfico a seguir. Então, vamos analisar o gráfico 1. Observe que se o Y, né, está aumentando, o que acontece com o X aqui? Está diminuindo, ó. Aliás, ao contrário, né? Se o Y está diminuindo, né, o X está aumentando, que está vindo para a direita. Então, o Y está diminuindo, né, é menor, e o X está sendo maior do que zero, certo? Vamos analisar o próximo? Então, nós podemos falar que o Y está diminuindo, né? E o X está aumentando, tá? Elas são inversamente proporcional. O segundo gráfico aqui deu uma constante, né? Aqui também deu uma constante, ou seja, para qualquer valor de Y, o S, olha, para qualquer valor de R, o S está sendo o mesmo aqui, ó. Então, aqui não tem nenhuma relação entre por, né, grandezas de porcentagem, ou seja, proporcionais, aliás, né, que nenhuma proporção, porque está sendo constante. Nesse caso aqui, o M e o K, ó, o M está diminuindo, né, e o K está aumentando em uma grandeza constante. Se é constante, né, então as grandezas são diretamente proporcional. No mesmo tanto que uma diminui, a outra aumenta. Enquanto na letra A não é na mesma proporção. E na letra Q e W, aqui nós temos uma relação, né, das duas grandezas, né, onde alguns valores aqui, ó, quando está diminuindo, não aumentam na mesma proporção. Ou seja, se o Y for esse valor aqui, ó, vamos supor que seja aqui 1, 2, 3, né? Ou seja, esse valor, ó, o X, o W aqui permanece o mesmo, ó. Então, não tem relação entre grandezas aqui. Então, analisando corretamente os gráficos, vamos perceber que as grandezas se relacionam de maneira inversamente proporcionais, ou seja, enquanto um aumenta, o outro diminui, que é uma hipérbole, né? É somente a alternativa A, ok? O exercício 8, né, seria a mesma ideia de análise do gráfico, né? Vamos analisar.
O y e o x, o que está acontecendo? Ó? O x aumenta numa velocidade, né? E o y também vai aumentando, ó. Só que quando chega aqui, ó, o y está aumentando, porém o x não aumenta na mesma velocidade, então não são diretamente proporcionais. Aqui acontece a mesma ideia, ó. O y está aumentando para um valor de x, para outro valor de x, não aumenta na mesma proporção. E aqui o y aumenta, o x permanece constante. O x não, né? O s, né? O r aumenta e o s permanece constante. Então não está na mesma velocidade. A letra K e M também não está na mesma proporção. Porque quando aqui é 0, já tem um valor para A. Quando aqui é 1, já não tem o mesmo valor. Então, o único que se relaciona de maneira diretamente proporcional é esse valor aqui, ó. A letra Q e W. Ok, pessoal? Então, essas duas aqui é que permanecem com a mesma constância. Então, os que são diretamente proporcional é a letra D, Q e W. Ok? O exercício 9 diz o seguinte: professor de ciências, né, do 8º ano, não é o de junho, né, deve ser outro, estava explicando que todos os materiais são condutores de eletricidade, porém alguns bons condutores e outros não tão bons, são maus. A resistência elétrica de um determinado fio de material condutor é inversamente proporcional à área A de sua secção transversal, ou seja, quanto maior for a grossura do fio, menor será a sua resistência em conduzir eletricidade. Então, nessas condições, então, né, qual gráfico representa a resistência R em relação ao fio condutor, né? Ou seja, se ele é inversamente proporcional, a letra A não é, né? Por que a letra A não é? Porque a área desse triângulo aqui, ó, ela permanece a mesma se você dividir o R pelo A. A letra B, também a área não se altera, né? Porque falou que quanto maior, né, for a grossura do fio, menor será a resistência em conduzir a eletricidade. Então, a área aqui também, na letra D, não tem nenhuma área para a gente calcular, né, em relação. E a letra C, que seria a nossa verdadeira, acontece que a resistência em relação à área. Quanto maior for o fio, menor será a área. Tá vendo que a área está diminuindo aqui, ó? Então, esse aqui que seria a nossa resposta aqui. Ok? Então, até a próxima aula. Bons estudos, faça as atividades corretamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar perguntando no meu particular ou mandar a pergunta nessa aula online. Ok? Um abraço a todos, até a próxima.